Então, pessoal, nós vimos um conceito muito importante, esse limite de confiança. E aí vai ficar para vocês resolverem essa questão aqui. Uma amostra de soda é analisada por titulação com a padronização com ácido clorídrico. Foram feitas, né, análise em triplicata, aqui tem os três resultados. Significa que você vai tirar a média, vai achar o desvio padrão. Então, com a média e o desvio padrão, você vai jogar aqui. E esse T eu vou ter que consultar na tabela. Com 1, 2, 3. 3 análises significa 2 graus de liberdade. Então, com 2 graus de liberdade, você vai na tabela e aí vê qual é o valor de T com 95% de confiança. Tente fazer e a gente comenta depois. Eu vou deixar a resposta aqui para vocês. Vocês devem encontrar isso aí. Ok? Vamos lá. Continuando agora. Uma coisa que é comum em laboratório e às vezes as pessoas não têm o devido cuidado, que é a questão de rejeitar um resultado analítico. Então, às vezes, a gente faz uma série de repetições e não é raro um valor assim dá bem diferente dos outros. Há uma tendência geral a utilizar: eu acho que foi sujeira, eu acho que foi um problema, eu acho que foi aquilo, mas nós não devemos, de forma nenhuma, descartar nenhum resultado sem uma análise cuidadosa, porque aquele valor deu diferente dos outros. Pode ser obra do acaso, não tem nenhum problema. Mas existem testes estatísticos que ajudam a gente a avaliar se um determinado resultado de repetições, aquele resultado que aparentemente é estranho, se estatisticamente eu posso descartá-lo. Né? Dizer, olha, esse elemento aqui, ele não pertence a esse conjunto de dados. Ou o contrário, olha, por mais estranho que pareça esse resultado, ele pertence ao conjunto de dados. Um dos testes mais utilizados em química, porque ele é muito robusto para pequenos conjuntos de dados, é o teste Q, também chamado teste de Dickson, ok? Então, esse blá 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 que eu estava falando, a gente vai aplicar o teste Q, como eu disse, olha, ele é muito utilizado para pequeno conjunto de dados. E o teste Q é o seguinte, e aqui a gente tem que ter um cuidado em especial. Deixa eu voltar aqui, ó. A razão Q é calculada arranjando os dados, olha aí, gente, esse é um erro que muita gente comete, em ordem decrescente. A diferença entre o valor suspeito, né, aquele valor que a gente está desconfiado, e o vizinho mais próximo, a gente divide pela faixa ou intervalo, que é a diferença entre o maior e o menor. Então, é isso que eu coloco aqui, ó. Isso em módulo. O valor suspeito, questionável, menos o seu vizinho, que é o mais próximo, dividido pela faixa, que é a diferença entre o maior e o menor valor. Um erro que muita gente comete quando calcula isso é que não diz os finalmente. Veja, eu estou desconfiado de um valor e aí eu quero saber se esse valor deve ser descartado ou não. Eu vou calcular esse Q, ordeno os dados, faço a diferença entre o valor suspeito e o vizinho e divido pelo intervalo, a faixa, a diferença entre o maior e o menor. Se o Q calculado for igual, se o calculado for igual ou maior do que o Q tabelado, a gente diz que esse resultado ele deve ser rejeitado. Então, olha, sempre será problema quando o calculado é maior do que o tabelado. Vamos ver uma aplicação? O seguinte conjunto de análises de cloreto foram registrados: 103, 106, 107, 114. Um valor parece suspeito, né? Esse 114 ele está bem distante desse conjunto de dados. Então, eu quero que você verifique se esse 114 é um erro acidental ou ele realmente, com um nível de confiança de 95%, ele deve ser descartado. Então, veja, peguei esses dados, coloquei em ordem decrescente. Aí, qual é o valor suspeito? 114. Então, em cima,
no numerador é a diferença em módulo. 114 menos 107, dividido pelo maior menos o menor. Deu 0,64. Esse é o Q calculado. E como é que eu acho o Q tabelado? Existe também uma tabela com os valores de Q. E nessa tabela, diferente da tabela do teste T, que aqui não é número de observações, mas grau de liberdade, na tabela do teste Q, isso é o número de análises. Essa coluna é o número de observações. E aqui é o valor do Q tabelado de acordo com o nível de confiança. Então, eu quero com 95% de confiança e eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, para n igual a 4 e 95% de confiança, o Q tabelado é 0,829. E aí eu vou dizer agora para vocês, esse 114, que está mais afastado, realmente, estatisticamente, ele deve ser rejeitado. Aí, olha, só deve ser rejeitado, só haverá algum problema, e eu vou falar logo, nós vamos fazer mais 3 testes. Esse é o teste Q, vamos ter um teste T e um teste F. Só haverá problema se o calculado for maior que o tabelado. No nosso caso aqui, como o calculado 0,64 é menor do que o tabelado, então como o Q calculado é menor do que o Q tabelado, esse resultado não deve ser rejeitado. Então, por mais estranho que pareça, o 114 faz parte desse conjunto de dados, com 95% de confiança, tá certo? Significa que eu vou calcular a média, digir o padrão, limite de confiança, tudo incluindo 114. Se por acaso, estatisticamente, ele tivesse sido rejeitado, então eu excluiria e ia calcular a média, digir o padrão, limite de confiança com o restante dos dados, ok? Vamos lá. Teste de significância. Nós vamos fazer 2 testes. Imagine que você está começando um método novo. Vai aplicar um método novo. E aí, eu disse para vocês, chamei a atenção lá no início de erros, que a gente tem o erro determinado e o erro aleatório. E que o erro determinado eu deveria fazer um teste e que eu iria checar se existe esse erro presente. Então, qual é a estratégia que a gente usa quando eu quero verificar se num método analítico está embutido um erro determinado? A gente faz uma comparação. Eu vou comparar o meu resultado experimental com o valor verdadeiro, ok? Então, o que é que a gente chama valor verdadeiro? É a concentração de uma amostra padrão. Uma amostra padrão é aquela de concentração exatamente conhecida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego o material padrão que eu conheço a concentração e analiso ele por esse novo método proposto. O método vai me dar uma média. Então, eu vou ter uma média experimental e vou ter o valor do padrão, o valor verdadeiro. Ora, devido aos erros aleatórios, é natural que haja uma diferença, que a média seja diferente do valor verdadeiro. A questão não é ser diferente, a questão é essa diferença entre a média experimental e o valor verdadeiro é só devido a erros aleatórios, ou essa diferença, estatisticamente, ela é significativa. Ela é grande o suficiente para a gente dizer que essa diferença aqui não é só obra do acaso. Ok? N é o desvio padrão, N é o número de amostras. E aquela velha história, qual é a conclusão? Se o T calculado for maior do que o tabelado, a gente diz que essa diferença não é obra do acaso. Existe algo influenciando. Tudo indica a presença de erro determinado. Aí a gente faz aquele checklist que a gente já comentou aqui. Vamos ver um exemplo. Em um método para a determinação de mercúrio, foram obtidos esses valores, sabendo que para um material padrão foi obtido 38,9. Então, examine. Eu tenho um material padrão de mercúrio cuja concentração é 38,9.
usei um método e encontrei esses três resultados. Fiz em triplicatas. Tirei a média, 37,8 e o desvio padrão. A minha pergunta é: a evidência de erro sistemático, de erro determinado, a diferença da média experimental para o valor verdadeiro é obra do acaso ou tem algo impactando isso? Então eu preciso ter a média e o desvio padrão e conhecer, claro, o valor verdadeiro. Então vamos jogar aqui no experimento. A diferença em módulo, hein, gente? Entre a média experimental, 37,8, o valor verdadeiro, vezes a raiz de n, são 3 experimentos, n é igual a 3, o desvio padrão. Então, esse é o t calculado. Como eu tenho 3 experimentos, quer dizer que eu tenho 2 graus de liberdade. Eu vou na tabela do teste T e para 95%. Como é que eu sei que é 95%? Veja, o problema não disse qual o nível de confiança. Se é 90, 95, 99, 80. Sempre que não houver indicação de qual é o nível de confiança desejado, assume-se 95%. Então, com 95%, o T tabelado é esse aqui, 4,303. E o T calculado é esse. Então, qual é a nossa conclusão? É que, como o T calculado é menor do que o tabelado, não existe uma diferença entre os dois valores. Porque de 37,8, que é o valor experimental médio, para o valor verdadeiro, essa diferença é devido ao que existe em todo experimento, os erros aleatórios, ok? Outro exemplo, se a média de 12 determinações, então fiz 12 análises de um material, foi 8,37 e a gente sabe que a concentração real é 7,91. E aí? A diferença experimental para o valor verdadeiro, isso é grande o suficiente para a gente dizer que existe um problema ou só faz parte dos erros aleatórios? Então, verificar se esse resultado é não ou significativo. Então, vou admitir novamente 95%. Vamos listar os dados que nós temos. N é igual a 12, o valor experimental 8,37, o desvio padrão 0,17 e a concentração real, o valor verdadeiro 7. 12 menos 1, graus de liberdade 11. E nós vamos ver na tabela do teste T, com 11 graus de liberdade, que em 95%, não esqueça isso, o T tabelado é 2,18. Então, vamos jogar na fórmula do teste T os dados que nós temos. A média, o valor verdadeiro, o desvio padrão, raiz de 12. Ó para aí, deu alto. O T calculado deu 9,37 e o T tabelado é 2,18. Então, gente, como o T calculado, 9,37, é maior do que 2,18, muitas vezes maior do que o T tabelado, significa que essa diferença encontrada entre a média experimental e o valor verdadeiro, ela é significativa. Significa que existe algum problema. Há grandes evidências da presença de erros sistemáticos, que são os erros determinados. Então, nesse caso aqui, a gente teria que parar, checar tudo que foi usado, método, balança, equipamento que foi utilizado e repetir, para ver se a gente conseguiu definir, ok? Então, gente, a gente vai parar aqui, vamos ter que ir ainda para, né, a última parte e a gente retorna já.